durante entrevista coletiva concedida no Dia da Democracia, em que diversos senadores conclamaram os cidadãos a assinarem a Carta pela Liberdade, pela Democracia e pelo Estado de Direito, o senador Stevenson Valentim fez um testemunho e um desabafo. Ao iniciar, o senador disse: "Prometo ser breve, mas com todos os cuidados para tudo que for sair da minha boca e do meu pensamento, não venha a ser punição para mim hoje. E olhe que, incumbido da missão de parlamentar, sinto esse medo." O senador dirigiu-se em especial aos jornalistas que cobriam a coletiva e apontou: "Para cada brasileiro, enquanto precisa se manifestar dentro do seu pensamento, mesmo com os limites dentro do arcabouço de leis, não há limite maior do que o que a gente está assistindo hoje, imposto por um judiciário que cala até mesmo hoje parte da imprensa. Amanhã podem ser os senhores que estão me filmando agora, que estão fotografando agora." O senador Stevenson explicou: "Essa ameaça precisa ser paralisada, sanada, corrigida. E o único espaço democrático constitucional onde há uma previsão se chama Senado Federal. Entrei com essa esperança e acredito que com essa nova legislatura, com essa mudança parlamentar que vem, a gente consiga devolver esse equilíbrio, essa harmonia para o povo brasileiro. Que a gente consiga viver sem ter esse sufoco na voz, de expressar um pensamento, de expressar um sentimento, de expressar uma ideia. Que essas ideias não fiquem tão abafadas e que não passem para as ações violentas que possivelmente podem acontecer quando as pessoas vivem enclausuradas." Ouça o texto da Carta pela Liberdade, pela Democracia e pelo Estado de Direito. Ao Senado Federal, Carta pela Liberdade, pela Democracia e pelo Estado de Direito. Considerando: a. Os atos antidemocráticos praticados por aqueles que têm a missão de proteger a Constituição Federal. B. As reiteradas violações a direitos e garantias fundamentais, ainda que sob o discurso de protegê-los. C. Que em um Estado democrático de direito, todo o poder emana do povo a ser exercido diretamente ou pelos seus representantes detentores de mandato, fundando-se em um sistema de regras gerais e abstratas a rejeitar qualquer forma de arbítrio e autoritarismo. Os brasileiros e brasileiras subscritos reivindicam o incondicional, apartidário e necessário respeito à Constituição Federal, sem distorções interpretativas nem imposições arbitrárias de um suposto justo, fundado em sentimento individual, sem correspondência com a vontade democrática. A vontade de um ou de alguns poucos não se sobrepõe à vontade popular encartada na Carta Magna. Justo é cumprir a Constituição Federal, não se admitindo qualquer restrição aos direitos e garantias fundamentais, ao Estado de Direito e ao princípio democrático. Há tempos, os poderes da República estão desequilibrados, a legalidade se tornou mero parâmetro sugestivo e a vontade do intérprete vem se impondo sobre o texto constitucional. Entre inúmeros casos, recentemente vilipendia-se a liberdade de imprensa e de expressão, desrespeitando casuisticamente a jurisprudência, até então pacificada, de que a crítica jornalística não é a prioristicamente sucessível de censura. Ao eventual prejudicado é assegurado o direito à indenização, e a ninguém é dado o monopólio da verdade, sendo vedada toda e qualquer censura, bem como vedada qualquer forma de restrição à manifestação do pensamento e da informação. A sociedade não pediu, nem precisa de tutores iluminados, mas de liberdade e respeito à sua vontade soberana, consubstanciada no texto constitucional. Não há complacência para regimes absolutistas ou ditatoriais. Preocupa-nos a escalada autoritária perpetrada por algumas autoridades do Poder Judiciário, com a conivência de alguns de seus pares e de importantes instituições democráticas. Recentemente gritada a plenos pulmões, a defesa da democracia ficou convenientemente no passado, solenemente ignorada do lado de fora dos majestosos salões, onde belas cartas retóricas foram tecidas para a proteção de interesses
interesses ideológico-políticos. Os brasileiros e brasileiras aqui subscritos pugnam pela restauração do estado de constitucionalidade em busca da normalidade institucional, com respeito à tripartição de poderes, à liberdade, ao Estado de Direito e ao princípio democrático, pilares de uma sociedade constitucional que busca a paz social. Postulam respeito ao texto constitucional de modo incondicional, apartidário e necessário. Por esse instrumento, suscitam os cidadãos, as entidades e instituições a se posicionarem e, em especial, o Senado Federal, com a apuração dos fatos notórios, reassegurando a tripartição de poderes e preservando a dignidade de sua função. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram, sem qualquer reação, a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato parlamentar por palavras em um vídeo.
Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a Mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Prometo ser breve, mas com todos os cuidados possíveis para tudo que for sair da minha boca e do meu pensamento não venha a ser punição para mim hoje. E olha que, incumbido dessa missão de parlamentar pelo estado do Rio Grande do Norte, sinto esse medo. Então vou falar especialmente para você que está atrás dessa câmera, para você jornalista, para você que está assistindo, para você que trabalha com isso. É uma prisão invisível, é uma prisão que aprisiona e sufoca a nossa fala. Um dia como hoje, esse dia especial, o Dia da Democracia, ela não tem ideologia e não tem lados. Para cada brasileiro que, enquanto precisa se manifestar dentro do seu pensamento, mesmo com os limites, a qual já foi dito, dentro do arcabouço de lei, não há limite maior do que a gente está assistindo hoje, imposto por um judiciário que cala, até mesmo hoje, parte da imprensa. Amanhã pode ser os senhores que estão me filmando agora, que estão fotografando agora. Essa ameaça precisa ser paralisada, precisa ser sanada, corrigida, e o único espaço democrático, constitucional, onde há uma previsão, se chama Senado Federal. Entrei com essa esperança e acredito que com essa nova legislatura, com essa mudança parlamentar que vem, a gente consiga devolver esse equilíbrio, essa harmonia para o povo brasileiro. Que a gente consiga viver sem ter esse sufoco na voz de expressar um pensamento, de expressar um sentimento, de expressar uma ideia. Que essas ideias não fiquem tão abafadas e que não passem para as atitudes, para as ações violentas, que possivelmente possa isso acontecer quando as pessoas se vivem enclausuladas. Não dá para viver no sistema hoje democrático, a qual se divide em duas ideologias, a qual proíbe uma ou da outra de se manifestar. E no meio delas todas estão eu, você jornalista, você cidadão, todas as pessoas que precisam e sentem falta de falar livremente o que pensa e o que sente. Então vamos viver com alívio de uma liberdade definitivamente praticável nesse país. Que a gente coloque um ponto final e um equilíbrio entre os poderes e justamente que se aplique o que deveria ser constitucional. Obrigado. Boa tarde. Sou Jackson de Domênico, um dos subscritores da carta, juntamente com Felipe Baima, advogado, com Rafael Vasconcelos, procurador público, ex-juiz, também o juiz federal Antônio Cláudio, Guilherme Shelby, procurador regional da República, Camila Cortez, jornalista, o senador Girão, que acolheu de pronto a nossa iniciativa, e hoje, Dia da Democracia, estamos aqui para falar da Carta da Liberdade, da Democracia e do Estado de Direito.
preocupados, nós, advogados, juristas, jornalistas, cidadãos de bem, como mencionou tão bem o senador na sua fala, sua preocupação, seu medo, alguém investido de autoridade, como os senadores aqui presentes, investido do foro privilegiado, estão preocupados. Imagina você, cidadão brasileiro, que está na sua casa, que está aqui comigo agora nesse momento, se não está preocupado, sobretudo os jornalistas. Então nós, identificando essa preocupação, né, Felipe Baiman, chegamos à conclusão que precisávamos trazer a Casa Maior, essa Casa Alta da República, ao Senado Federal, esse entendimento que nós precisamos trabalhar pela liberdade, pela democracia, pelo Estado democrático de direito. E aqueles que deveriam defender a nossa Constituição estão sendo os primeiros a violentá-la, a atacar a nossa Constituição, a atacar o âmago do Estado democrático de direito, que é a liberdade de opinião. Nós conhecemos alguns países, Cuba, Venezuela, China, etc., que o jornalismo ele é único, ou seja, não há o pensamento como nós temos aqui. E imbuídos desse princípio democrático de podermos expressar, verbalizar, opinar, termos ideias, termos liberdades de crença, de convicção, é que nós fizemos essa carta e queremos convidar você a assinar conosco. Essa carta estará disponível no site cartaaosenado.com.br. Vou repetir, cartaaosenado.com.br. Você pode assinar essa carta e estar junto conosco nesse mesmo espírito que o senador Girão se dispôs, que o senador Lazier do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, se dispuseram a fazer essa diferença. E como eu disse, aqueles que deveriam preservar a nossa Constituição estão violando. E outros que deveriam agir estão omissos. Mas nós temos ainda esperança pelos senadores aqui mencionados e que daqui a pouco ou logo mais teremos menções também no Senado da República, na República Federativa do Brasil. Teremos as menções a respeito dessa carta e do desejo que nós temos que todos nós possamos nos associar. E as associações, as instituições que não se manifestaram e que acreditam no Estado democrático de direito, nós queremos fazer um clamor para que se manifestem. É melhor falarmos agora do que ficarmos calados para sempre. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.